se espalhava pela Europa muito antes de Roma se tornar um império. Em 753 a.C., segundo a lenda, um pequeno assentamento foi fundado às margens do rio Tibre. Cercada por colinas e protegida pela geografia, Roma cresceu de uma aldeia de agricultores para uma república moldada pela disciplina, ambição e guerra. Os romanos acreditavam na ordem, na lei e no dever, e por meio de uma expansão implacável, absorveram povos vizinhos, adaptando suas ideias, deuses e tecnologias. No século III a.C., Roma dominava a Península Itálica, e seus exércitos estavam prontos para desafiar as grandes potências do mundo antigo. A ascensão de Roma foi impulsionada pelo conflito. As guerras púnicas contra Cartago transformaram o Mediterrâneo em um mar romano. A invasão de Aníbal abalou a república até o seu núcleo, mas Roma resistiu, reconstruindo seus exércitos e contra-atacando com eficiência brutal. A vitória trouxe riqueza, escravos e territórios, mas também trouxe desequilíbrio. O poder concentrou-se nas mãos de generais, enquanto a corrupção política se espalhava pelo Senado. Seguiram-se guerras civis, à medida que homens como Júlio César usavam a lealdade das tropas para desafiar o próprio Estado. Quando César atravessou o Rubicão em 49 a.C., a República Romana já estava morrendo. Após o assassinato de César, o caos retornou, terminando apenas quando Otaviano saiu vitorioso. Em 27 a.C., ele se tornou Augusto, o primeiro imperador de Roma. A República sobreviveu apenas no nome, pois o poder real agora estava nas mãos de um único homem. Sob Augusto, Roma entrou em um longo período de relativa estabilidade conhecido como Pax Romana. Estradas ligavam províncias distantes, aquedutos levavam água às cidades em crescimento, e o direito romano moldava a vida cotidiana da Bretanha ao Egito. O império tornou-se uma máquina de governo, comércio e força militar, mantida unida por legiões estacionadas ao longo de vastas fronteiras. No auge, no século II a.C., o Império Romano governava mais de 60 milhões de pessoas. As cidades floresciam, a engenharia alcançava níveis sem precedentes e a arquitetura monumental proclamava a autoridade romana. Anfiteatros sediavam espetáculos de violência e entretenimento, enquanto templos homenageavam tanto os antigos deuses quanto o próprio imperador. Ainda assim, sob a superfície, fissuras começavam a se formar. A expansão desacelerou, as fronteiras tornaram-se mais difíceis de defender e o custo de manter o império crescia a cada geração. O século III marcou um ponto de virada. Roma foi atingida por instabilidade política, declínio econômico e invasões repetidas. Imperadores surgiam e caíam em velocidade alarmante, muitas vezes assassinados por seus próprios soldados. A inflação enfraqueceu a economia, o comércio entrou em declínio e as cidades encolheram. Ao longo das fronteiras, tribos germânicas pressionavam com mais força, testando as defesas romanas. O império sobreviveu, mas apenas por meio de mudanças drásticas. O imperador Diocleciano dividiu o poder entre vários governantes e impôs um controle rígido sobre a sociedade. Mais tarde, Constantino reunificou o império e fundou uma nova capital, Constantinopla, deslocando o centro do poder para o leste. O cristianismo, antes perseguido, tornou-se uma força determinante dentro do império. Sob Constantino e seus sucessores, a fé se espalhou rapidamente, remodelando a identidade e a cultura romanas. Templos foram abandonados e os antigos deuses desapareceram da memória. Enquanto o Império Oriental se fortalecia, o Império Ocidental enfrentava dificuldades. Sua economia enfraqueceu, seus exércitos passaram a depender cada vez mais de soldados estrangeiros, e a autoridade se fragmentou entre líderes rivais.
No século V, os fogos sobre a Europa arderam com mais intensidade. Em 410 d.C., a própria Roma foi saqueada pelos visigodos, um choque impensável para o mundo antigo. Embora a cidade tenha sobrevivido, seu poder simbólico foi quebrado. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente foi deposto. O Império Romano do Ocidente havia caído, não em um único colapso, mas por meio de séculos de tensão, adaptação e declínio. Sua metade oriental, o Império Bizantino, continuaria a existir por quase mais 1000 anos. Roma não desapareceu. Seu legado permaneceu vivo no direito, na língua, na arquitetura e na própria ideia de império. As estradas que construiu moldaram o futuro da Europa e suas instituições influenciaram civilizações muito depois de sua queda. O fogo que um dia se ergueu sobre a Europa forjou um império e, embora o império tenha caído, sua sombra ainda se estende pela história.